sabe quais são as habilidades preditoras da alfabetização e como desenvolvê-las? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, a gente vai conversar sobre essas habilidades e a importância delas serem desenvolvidas na vida da criança. Eu sou a tia Lídia Pesses e esse canal, O Mundo das Letrinhas, ele foi criado pensando em auxiliar você, professor, que assumiu uma turma de alfabetização agora, ou você que se formou e ainda está cheio de dúvidas sobre esse amplo mundo da alfabetização. Então, eu estou aqui para te auxiliar. Então, se inscreva no nosso canal, se você está interessado em mergulhar nesse mundo da alfabetização, se inscreve no nosso canal, ative os sininhos das notificações, porque eu tenho certeza que esse canal vai te auxiliar muito na sua vida profissional. Então vamos lá, gente. Não adianta falarmos sobre habilidades precursoras se nós não entendermos o que são essas habilidades precursoras, né? Então, a habilidade precursora, ela é a base da alfabetização. Quando nós vamos, né, construir a casa, quando um construtor, um pedreiro, ele vai construir uma casa, ele precisa fazer o alicerce, que é a base, né? São as valas do alicerce, né? Eu não sei se esse é o nome correto, mas ele precisa fazer aquelas valas, às vezes aqueles buracos, né, onde vão entrar as ferragens, né? Eu tô falando aqui a grosso modo. E se ele fizer essa construção em cima do chão, essa casa corre o risco de cair. Então ela precisa ter uma base sólida. E a alfabetização, ela também precisa ter uma base sólida. Por isso que a gente precisa entender, o professor alfabetizador, ele precisa entender sobre essas habilidades preditoras, né? O professor da educação infantil, principalmente o professor a partir dos 4 anos de idade, ele precisa entender sobre essas habilidades para preparar esse aluno para quando ele chegar no primeiro ano, ele ter essas habilidades desenvolvidas. Então, essas habilidades precursoras, preditoras, elas são a base da alfabetização. A primeira que eu vou trabalhar com vocês é o vocabulário. A criança, quando ela chega na fase da alfabetização, ela precisa ter um amplo vocabulário de palavras. Isso precisa ser desenvolvido na criança, né? A criança, ela tem uma quantidade mínima, né? Quando ela começa a falar, aí ela vai desenvolvendo e sendo acompanhada por quantidades mínimas de palavras. E a criança, ela precisa ter uma boa lista de palavras, né? Ter um bom conhecimento, ter um bom vocabulário de palavras, né? Não só conhecer palavras, mas entender o significado dessas palavras para que ela tenha uma boa alfabetização. Quanto mais amplo for o seu vocabulário, melhor vai ser o seu conhecimento na hora de escrever essas palavras. Eu até aproveito para poder falar com vocês, né? Porque nós, professores dos anos iniciais, professores da educação infantil, professor do primeiro ano, nós precisamos observar quanto à fala da criança. É normal sons, né, fonemas mais simples, eles serem desenvolvidos até os 3 anos de idade.
Os fonemas mais complexos, né, como é o R brando da barata, que normalmente as crianças trocam pelo L, ele precisa ser desenvolvido até os 5 anos de idade. A criança chegou lá no primeiro ano do ensino fundamental e ela ainda não consegue pronunciar alguns sons corretamente, ela precisa ser encaminhada para ser avaliada por um fonoaudiólogo, né? Então nós precisamos sinalizar para essa família, porque não é normal que uma criança troque alguns fonemas no primeiro ano. Bom seria se fosse sinalizado lá na educação infantil, porque quando ela chega no primeiro ano e ela não consegue pronunciar corretamente alguns sons, ela vai ter dificuldade na hora de escrever as palavras, na hora de transcrever, porque ela vai escrever conforme ela fala. Então, a criança que tem essa dificuldade de pronunciar alguns fonemas, no início do ano, né, lá no iniciozinho do primeiro ano, ela não vai apresentar tanta dificuldade, mas ao longo do ano, ela vai evidenciando, né, que ela não está conseguindo correlacionar a fala com a escrita. Então, precisa ser sinalizado o quanto antes à família para que haja uma intervenção, uma avaliação. Pode ser que ela precise de um acompanhamento com a fono ou de repente não. Eu sempre faço com os meus alunos, eu sempre corrijo os meus alunos. No ano passado, eu recebi um aluno que ele não conseguia pronunciar o NH. Banheiro, ele não conseguia falar banheiro, ele falava boleiro. E aí é bonitinho, né? Às vezes a gente até ri, que gracinha, igual quando a criança é pequenininha, é cocote, é noninho. A gente pode até dar apelidinhos carinhosos, mas a gente sempre precisa reforçar a maneira correta de falar. Né? Eu tenho os meus filhos e assim, a gente usou alguns apelidinhos para eles poderem fazer algumas associações, mas logo depois a gente já começou a falar o correto. O cocote, você quer biscoito. Você quer o Danone, né? Então, da mesma forma com os nossos alunos. E aí esse aluno, ele falava boleiro, uma gracinha. E eu comecei a corrigi-lo. Não é boleiro, é banheiro. Vamos lá. Nha, nha. E aí, de tanto eu reforçar essa fala com ele, ele terminou o ano falando corretamente banheiro. E ele também queria se expressar muito rápido, né? Ele queria falar muito rápido, acabava se atropelando nas palavras e pronunciando erroneamente. E aí eu sempre falava com ele, calma, respira, agora você fala, o que você quer? Eu quero ir ao banheiro. Aí ele até puxava no NH, né? Banheiro. Aí sim ele ia ao banheiro. Então, às vezes a gente acha bonitinho, lá no prezinho a criança tá falando errado, mas ela fala tão bonitinho. Nós precisamos corrigir. A fala errada vai influenciar essa criança lá no primeiro ano. Então, ela precisa ter um bom vocabulário e nós, professores, nós precisamos observar como é que essa criança está falando, né? Qual o nível das suas palavras, quantas palavras, se ele entende aquilo que ele está falando. É legal nessa ampliação dos vocabulários,
né, do vocabulário, a gente brincar com eles. Estamos trabalhando as partes do corpo. Vamos lá, todos colocam as mãos aí no calcanhar. De repente a criança não vai saber onde é o calcanhar. Então, ela vai aprender uma palavra nova e vai identificar que parte do corpo é. Coloque a mão no cotovelo. Aí eles colocam a mão no cotovelo, panturrilha, e tudo isso vai aumentando o vocabulário da criança. Então eu faço muitas brincadeiras assim com eles, porque algumas crianças chegam lá no primeiro ano fazendo figuras rudimentares, né? O que é figura rudimentar? É aquela figura simplesinha, o palitinho, né? Não consegue desenhar o seu corpinho, desenha os braços saindo da cabeça, as pernas saindo no lugar do pescoço. E aí, a gente ampliando esse conhecimento também do corpo, a criança vai tendo noção das partes, né? Onde ficam determinadas partes na hora dela fazer esse desenho. Outro ponto que eu quero trabalhar com vocês é a compreensão oral. A criança, ela precisa ter uma compreensão daquilo que ela fala. É importantíssimo isso. Como que eu desenvolvo essa habilidade preditora na criança? Essa habilidade da compreensão oral? Através da leitura de historinhas. Vamos lá, olha. Peguei a historinha. A criança, quando ela chega no primeiro ano, ela precisa ter noção de que as palavras, elas são escritas da esquerda para a direita, de cima para baixo. Lá com 4 aninhos ela vai escrever? Não, né? Ela não vai escrever textos, mas ela precisa ter essa noção. E como que nós desenvolvemos, né, essa habilidade na criança? Quando eu for ler, eu vou colocando o dedinho, ó. Tô fazendo a leitura aqui e vou colocando o dedinho. Ela vai acompanhando com o dedinho, ó, acabei aqui, olha. Ela vai entender que eu preciso voltar lá do lado esquerdo novamente. E aí eu vou mostrando para essa criança que é de cima para baixo, ela vai entender que é de cima para baixo, da esquerda para a direita. É uma habilidade muito importante, porque a criança muitas vezes chega lá no primeiro ano e ela não tem essa noção. E aí, quando nós apresentamos o caderno, nós mostramos como vai utilizar o caderno, ela não tem a noção. Tem criança que quer escrever só na página direita, não quer escrever na página esquerda. Tem criança que vai escrever em qualquer lugar, vai pegar o caderno lá atrás, vai escrever de trás para frente. Então, quando a criança ela tem essa noção, olha, peguei o livrinho lá, mostrei a capa, né? Pela capa eu já vou ampliar o vocabulário dela. Eu já vou fazer essa compreensão oral, já vou desenvolver essa compreensão oral. Não tem aquela frase, nós conhecemos o livro pela capa? A criança, quando ela pegar o livro, vocês já podem mostrar para elas, olha só que desenho legal. O que será que tem nessa história? Será que é uma história sobre o quê? Aí a criança, a partir das gravuras que ela visualizar, ela já vai imaginar o conteúdo dessa história. E nisso aí você está trabalhando a interpretação de imagem. Então, a criança, ela não vai trabalhar, a gente não vai trabalhar a habilidade de interpretação somente quando a gente for trabalhar com texto escrito. Não, nós podemos trabalhar oralmente a compreensão, né? Essa interpretação de imagens. O que vocês estão vendo aqui? Olha que livro legal, sobre o que será que esse livro vai falar.
E aí você já pode criar um fim para essa história, um desenvolvimento para essa história, uma história coletiva. Olha só quantas atividades a gente pode fazer. E nessa história coletiva, você pode pegar um papel 40 quilos, né? Ir lá para o blocão, ir lá para o seu quadro. E aí você escreve. E na hora que você estiver registrando, o professor é o escriba do aluno nessa fase, né, do desenvolvimento. Antes dele aprender a escrever, o professor que é o escriba. Então, a partir do momento que o professor for fazendo esse registro, ou no blocão, no papel 40 quilos, ou então no quadro, a criança vai observar que o professor está escrevendo da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então a criança ela vai ter noção dessa habilidade precursora da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Essa noção para quando ele for escrever, muito antes dele chegar na fase da escrita. Ele já vai ter essa noção. Então ele precisa ter essa habilidade de compreensão oral bem desenvolvida, né? Então eu posso trabalhar com o nome dos amigos, olha só, lista de palavras, né? Lista com o nome dos amigos. Olha, vamos lá, olha o nome dos amigos aqui, quais nomes são iguais? Tem amiguinho com o mesmo nome? E aí a gente vai trabalhando, né, essa habilidade com os alunos. É necessária a compreensão oral, essa habilidade preditora, educação infantil, precisa trabalhar muitos textinhos, vai passar um filminho para a criança, depois que acabar o filminho, essas atividades, meu Deus, eu fico assim, aborrecida quando eu recebo alunos em que habilidades poderiam ser trabalhadas de maneiras mais eficazes do que são. Às vezes a gente chega na sala de aula, tem um cantinho de leitura e esse cantinho ele não é utilizado. Utilize esse cantinho da leitura. O aluno ele precisa ter o prazer de pegar o livro, por mais que ele não saiba ler, através das imagens ele vai contar uma história. Ele conta histórias. Depois, quando a gente for para a parte prática, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem trabalhar com cartão relâmpago. Eu trabalhava muito na educação infantil com o cartão relâmpago, né? E a partir do cartão relâmpago a gente pode montar frases, a gente pode montar textos. Então a criança ela precisa ter o prazer pela leitura, o prazer pela escrita. E quem desenvolve esse prazer muitas vezes somos nós, porque eles não têm acesso a livrinhos em casa. Os responsáveis eles não têm tempo de sentar para fazer nenhum tipo de leitura. Muitas vezes eles vão ter esse contato somente na escola. Então, nós precisamos separar um tempo para esse momento de leitura com os nossos alunos. É de suma importância essa compreensão, que haja essa habilidade precursora bem desenvolvida sobre a compreensão oral, porque quando essa habilidade ela é bem desenvolvida, o aluno não vai ter dificuldade com interpretação na hora de interpretar. Por que que tem aquele meme, né? A gente está cansado de ver aquele meme. Ah, vou vender bolo de pote amanhã de chocolate, de coco, de morango. Portanto, o valor vai ser R$ 5. E aí vem sempre alguém. Que dia você vai vender? Quanto é? Quais sabores? Você já colocou especificado na mensagem, na imagem, e a pessoa está perguntando por quê? Porque não foi bem desenvolvida essa habilidade de interpretação. Então, essa habilidade precursora é importantíssima para o aluno ser alfabetizado.
Outra, o aluno precisa ter conhecimento alfabético. O aluno ele precisa conhecer o alfabeto, ter acesso ao alfabeto, conhecer as letrinhas do alfabeto, quantas letras são, quais são vogais, quais são consoantes. Ele precisa entender que quando eu junto essas letrinhas eu formo palavrinhas. Então o aluno ele precisa ter conhecimento alfabético, conhecimento dos sons, conhecimento da grafia. É importante que a criança faça o movimento correto das letras. Essa habilidade ela precisa ser desenvolvida ainda na educação infantil, porque quando o aluno chega com habilidades que não foram bem desenvolvidas na educação infantil, o professor do primeiro ano, ele precisa resgatar essas habilidades. E são muitas coisas que precisam ser trabalhadas, muitas habilidades que precisam ser trabalhadas no primeiro ano. Então, o aluno chega na primeira semana, na segunda semana, e aí o professor do primeiro ano ele precisa ficar muito tempo resgatando essas habilidades, como recortar. Tem criança que chega na sala de aula e ele não sabe recortar, ele não sabe escrever o próprio nome. Se você perguntar o nome completo, ele não vai saber te dizer. E isso eu falo com propriedade, porque eu já peguei alunos, já assumi turmas onde tinham alunos no quarto e no quinto ano que não sabiam o nome completo. Então, é a identidade da criança. A identidade, ela é trabalhada desde a educação infantil. Então, ela precisa ser bem trabalhada. O aluno precisa ter esse conhecimento, ele se conhecer. E essa habilidade, né, preditora do conhecimento alfabético, ela é muito importante para o aluno. O aluno ele precisa reconhecer as letras do alfabeto, ele precisa reconhecer os sons das letras e ele precisa reconhecer o traçado das letras. Como é o movimento de cada uma delas. E reconhecer vários tipos de letras, porque hoje eles têm acesso ao telefone, e muitos alunos têm acesso ao telefone. E lá no telefone são variados tipos de letras, né? Então eles precisam conhecer vários tipos de letras. O professor ele precisa usar o alfabeto com vários tipos de letras, não somente a caixa alta. Muitos alunos chegam lá no primeiro ano, eles reconhecem somente a caixa alta, né? O aluno ele não tem que reconhecer somente a caixa alta, ele precisa reconhecer pelo menos maiúscula, minúscula, da cursiva, script e caixa alta, né? Ele precisa reconhecer pelo menos esses 4 modelinhos. Mas se ele pegar um livro, pode ser que tenha outros tipos de letra. Então, se o professor ele tiver acesso a uma impressora, ele pode usar diferentes fontes para que o aluno ele reconheça outros tipos de letra. Hoje a gente não usa mais recortar palavras, né? Eu gosto de pegar revistas antigas, livros antigos e fazer recorte com os meus alunos, mas muitos professores não utilizam mais. Né? Antigamente, quando se pegava jornal, a gente via vários tipos de letra. Então, o aluno ele precisa conhecer, ter esse conhecimento da grafia, né, do traçado das letras. Esse amplo conhecimento é de suma importância, é uma habilidade preditora importantíssima. E a outra é a consciência fonológica. O aluno ele precisa ter uma boa consciência fonológica, ele precisa ter essa habilidade muito bem desenvolvida. Como que se desenvolve? Brincando com rimas. Tem várias musiquinhas, se vocês forem pesquisar na internet, tem várias musiquinhas que a gente pode trabalhar, aliterações. Então,
pode brincar até com os nomes, né? Porque tem nomes que rimam. Vamos lá, olha que interessante. Então, a gente hoje nós temos acesso à internet, e a internet, ela nos dá várias informações, várias ideias. Então, para que a gente vai ficar só lá no ba, bebe, bobo? B com A faz Bá, B com E faz Bé, B com I faz Bi, com O e U faz Bó e Bu. Para que a gente vai ficar só nisso? Se a gente pode trabalhar de diversas maneiras com o nosso aluno. Então, é proibido trabalhar o Bá, Bebê, Bobu? Não é proibido. Não é proibido, mas de acordo com a neurociência, o aluno ele se desenvolve muito mais rápido quando a gente trabalha através do som das letras. E eu falo isso por experiência própria. Então, o aluno ele precisa ter esse conhecimento, essa habilidade precursora do conhecimento fonológico, né, da consciência fonológica muito bem desenvolvida. Consciência fonológica, conhecimento do alfabeto, ele deve ser trabalhado a partir dos 4 anos de idade. A criança, ela já precisa conhecer. Quando é muito bem trabalhado a partir dos 4 anos de idade, o aluno ele vai chegar lá no primeiro ano e ele não vai ter dificuldades nenhuma. Ele não vai ter dificuldades, tá? Aí, o meu aluno ele apresentou dificuldades. Foi muito bem trabalhado, essas habilidades que você disse foram muito bem trabalhadas. E aí, o meu aluno ele apresentou algum tipo de dificuldade de aprendizagem. O que nós precisamos fazer? Vai ser o assunto dos próximos vídeos, tá? Então, vamos lá, vamos relembrar. O aluno, ele precisa ter um bom vocabulário, o aluno, ele precisa ter uma boa compreensão oral, o aluno, ele precisa ter um bom conhecimento alfabético e um bom conhecimento fonológico. Quando essas 4 principais habilidades preditoras estão bem desenvolvidas, o aluno, deslancha. Mas para isso, precisa ser muito bem trabalhado. Lídia, recebi o meu aluno lá no meu primeiro dia e eu observei que essas habilidades não foram trabalhadas. Meu amor, vamos lá, que os filhos são nossos. Vamos resgatar essas habilidades aí. Não adianta reclamar, não adianta chorar. Vamos, porque se nós trabalharmos de uma maneira eficiente, a gente consegue resgatar esses alunos. Eu assumi uma turma no ano passado, em abril. Eu fui a 6ª professora da turma e eu consegui resgatar, vamos botar aí, 95% da turma. Tia Lídia, esses 5%. 5% foram alunos que chegaram depois. São alunos que precisam de um acompanhamento à parte. Agora, os outros alunos, eles foram resgatados. Nós conseguimos. Basta a gente querer. E eu estou aqui para auxiliar você. Então, se você gostou desse vídeo, curte aí, deixa o seu like, compartilha com alguém que você tá vendo que tá, olha, desesperado porque assumiu uma turma agora, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. Compartilha com essa pessoa, deixa a mensagem aí das dúvidas que você tem e eu vou elaborando vídeos
de acordo com as dúvidas de vocês, tá? No nosso próximo vídeo, a gente vai falar, e agora? O que eu faço? Assumi a minha turma, o que eu vou fazer no meu primeiro dia de aula? O que eu faço de prático? A gente vai abordar esses assuntos aí no nosso vídeo. Espero você, hein? Um grande beijo.